Quais foram os carros que iniciaram as operações da Suzan Tour aqui em Mauá? E quais são os carros que operam hoje em dia? Fala galera do transporte público, tudo bem com vocês? Esse conteúdo veio por uma sugestão que teve lá no Facebook por trás da Busologia, então caso você ainda não siga no nosso Facebook e no nosso Instagram, por trás da Busologia, tá ok? Espero vocês curtindo lá. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, aproveite e deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos conteúdos, beleza? Bom, a Suzan Tour foi fundada em junho de 1982, é um breve resumo, um resumo bem pequeno, e o seu foco iria ser no ramo de transporte executivo de passageiros. Mas, em 2013, houve uma licitação em Mauá, no qual a Barão, a cidade de Mauá, e a Leblon seriam retiradas. Caso você não saiba da história da Leblon e da passagem dela por Mauá, eu vou deixar o card para vocês, a história da Leblon em Mauá. Então depois que você assistir esse vídeo, já clica aqui no izinho, aqui no card, que vai estar desse lado ou desse lado aqui. Eu vou colocar para vocês depois, para vocês assistirem como foi a história da Leblon em Mauá. Em 2013, em outubro de 2013, a Suzan Tour começava a operar no transporte de passageiros, no transporte urbano de passageiros, E após a retirada dessas duas empresas, ela começou a operar em Mauá. A sua garagem era localizada ali entre Santo André e Mauá, ali em Capuava, Jardim Ana Maria, mais ou menos nesses lugares, porque era uma garagem mais para um período emergencial, já que ela estava no contrato emergencial. Ela trouxe inicialmente alguns veículos da finada OAC-3, que era uma empresa de São Paulo que havia falido no ano de 2013. Então a Suzan Tour já viu uma grande possibilidade de iniciar as suas operações em Mauá com esses carros. E foi isso que ela fez. A maioria da frota que era da OAC-3, ela acabou trazendo para Mauá e fazendo com que os inícios das suas operações fossem com esses carros. Ela trouxe Caio Millennium O500M, que os últimos O500Ms de São Paulo foram desativados em 2019, a Via Sul e outras empresas que ainda tinham rodando. Ela trouxe também O500U, da carroceria Millennium 2 também. Trouxe Apache VIP1, Volkswagen 17240 OT, que era um motor traseiro. Também trouxe alguns veículos de motor frontal, que eram os Apache VIP1 OF 1721 e também os Apache VIP1 no chassi Volkswagen 17230 também. Então ela já trouxe assim uma composição de frota, eram todos de São Paulo, então eles tinham duas portas na direita e duas portas na esquerda, mas a porta esquerda não era tão utilizada, até porque aqui não tem corredor do lado esquerdo. Aqui na verdade não tem nem corredor, então essa porta foi desativada e ela é super inutilizada, ela foi super inutilizada aqui em Mauá. Ela também trouxe de São Paulo, da finada OAC-3, alguns Mascarello Gran Via Low Entry Volvo B290 RLE. 6 desses veículos já tiveram alguns problemas nos primeiros dias de operação, na verdade no primeiro dia de operação, que 4 desses veículos foram queimados por vândalos que, segundo canais de notícias de televisões, disseram que possivelmente seria um ataque entre as duas empresas que estariam operando, mas nada disso foi confirmado. E outros 2 Gran Via também foram depredados. No seu primeiro dia de operação, a Suzan Tour já havia vários e vários problemas, além de superlotação, ônibus que demoravam demais, porque o pessoal de Mauá estão muito acostumados com ônibus de 3 portas,
a porta da frente, a porta do meio e a porta do fundo. E esses veículos, como eram de São Paulo, eles só tinham a porta da frente e a porta do fundo, né? Eles tinham um espaço maior assim no meio. Só que o pessoal daqui não era acostumado, então isso aí acabou virando uma grande bagunça, o pessoal reclamava muito, tiveram até alguns casos de pessoas que queriam descer em um ponto e muitas vezes por causa da superlotação que tinham nos ônibus, porque ele não tinha nenhum articulado, muitas pessoas perdiam os pontos por conta dessa única porta de saída. Foi um pouco caótico, mas aí ao longo do tempo ela conseguiu se estabelecer, né, com vários outros ônibus que ela trouxe. Em seguida, ela acabou pintando alguns desses ônibus que eram da OACTRE de branco, porque ainda não tinha uma pintura padrão da cidade de Mauá. Por enquanto ela estava usando o laranja, que era da cidade de São Paulo, né, da frota do lote 8 de São Paulo. Então eles apenas tiraram os prefixos e os logotipos que eram da cidade de São Paulo, colocaram os prefixos que eram da Suzuntur, né, que ela operava no lote 3, mas ela estava operando tanto no lote 1, que era da cidade de Mauá, quanto do lote 2, que era da Leblon, né? Então foi meio que dividido essa parte. E aí, depois de um tempo, ela começou a pintar alguns de seus ônibus de branco, mas o prefixo continuava o mesmo. Além disso, ela também trouxe alguns Buscar, que eram da OACTRE também, que era no prefixo 03045, o 03 era por causa do lote, e também o 03049 e o 03051. Eram prefixos únicos, eram os únicos Buscar que tinha ali operando em Mauá. Como ela só tinha alguns ônibus convencionais, ela acabou trazendo alguns ônibus que eram de Cubatão, mais especificamente da Piracicabana, que estavam desativando seus Marco Polo Torino 2007. Então a Suzuntur também viu uma possibilidade de colocar alguns ônibus midi nas linhas que mais necessitavam do lote 3. E foi isso que ela fez. Ela trouxe alguns Marco Polo Torino que ficaram rodando ali por até que bastante tempo. Depois disso, ela também trouxe alguns ônibus que eram do Rio de Janeiro, também, que eram os Neobus. Também trouxe um Marco Polo Senior, que era todo do Rio de Janeiro. Isso dava para você ver por causa da placa, né, que começava com K, e aqui geralmente começa com E, começa com A, né, agora nas placas mais comuns começam com A. E ela também trouxe dois micros que também eram de Rio de Janeiro, era da empresa Autoviação Tijuca, Tijuquinha, né? Ela trouxe dois Neobus Thunder+. Como a Estrela de Mauá não deu certo, porque ela estava operando no lote 2 junto com a Leblon, e a Leblon conseguiu retirar a empresa Estrela de Mauá e ficou só ela rodando. Se você não sabe da história, eu já falei para você vir aqui depois desse vídeo, você vem aqui e assiste. Alguns ônibus que eram da Estrela de Mauá foram parar na aviação Branca do Leste, que era lá de Maranhão. Eles nem se deram a conta de tirar a pintura que era da Estrela de Mauá, apenas colocaram a pintura por cima, né, da empresa, o logotipo por cima, e rodaram com esses ônibus. Em 2014, a Suzuntur acabou comprando esses ônibus de volta para operar ali pela Suzuntur, né? E aí eles continuaram com essa pintura que era meio que padrão da aviação cidade de Mauá, estavam operando pela Suzuntur. Era um Mascarello Granvia 2011 no motor Volkswagen 17230 EOD e também os seus trucados, os Mascarello Granvia 2011 Volvo B270F. Eram assim os ônibus maiores, né, eles de 15 metros, para operar junto com os micros que ela já havia trazido. Ela trouxe mais alguns outros micros que eram da Viação Mobi Brasil Diadema, né? Ela comprou mais alguns Caio Foz no motor Volkswagen 950 EOD. Eles ficavam mais nas linhas que tinham dificuldade de acesso ou que as ruas eram muito curtas. Logo após essa aquisição, ela também trouxe mais alguns convencionais.
esses convencionais eram para desativar aqueles ônibus de São Paulo que ainda rodavam. Então, com a venda de alguns ônibus da aviação Pendotiba, lá do Rio de Janeiro, a Susan Tour também comprou e trouxe esses ônibus para operar em Mauá. Os últimos ônibus com motor traseiro que ela trouxe foi o Apache VIP 1, motor Mercedes-Benz 1621LE. Eram veículos da Via Sul, atual Via Sudeste, né, que foram desativados, e aí a Susan Tour comprou esses ônibus. Após essa aquisição também ela trouxe alguns Marco Polo Torino 2007 Mercedes-Benz OF 1722M. Esses veículos eram da Viação Eturza, que é lá de Santo André. Todos esses ônibus que eu falei para vocês até um certo momento tinham a pintura totalmente branca, porque não tinha uma pintura padrão na cidade de Mauá ainda. Alguns meses depois, duas pinturas surgiram nos Gran Via trucado. A pintura 1 foi essa, que possivelmente não agradou muita gente, e as cores eram muito vibrantes. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa primeira pintura. E a pintura número 2 de teste foi feita no 03062, que é essa pintura aqui. Então, deixe nos comentários também o que vocês acharam dessa pintura. Nenhuma dessas pinturas foi a escolhida. Foram apenas pinturas de teste, né, que ficaram ali por um tempo rodando na cidade de Mauá. Mas elas acabaram não vingando, e aí os ônibus acabaram voltando a ser pintados de branco mesmo. E aí, de 2014 para 2015, a Susan Tour trouxe os seus primeiros veículos 0 km, totalmente de 0 km, cerca de 80 ônibus que foram entregues, né? Entre eles, o mais famoso até agora, que é o Gran Via 2011 Volkswagen 17260 OD Euro V. Ela também trouxe Svelto, né, como o Svelto Mid no chassi Volkswagen 15190 OD Euro V. E também trouxe Caio Apache VIP 3, também no chassi Volkswagen. Todos esses ônibus eles eram no padrão de São Paulo. Também trouxe alguns Caio Apache VIP 3, mas já os convencionais, né, no motor 17230 Euro 5. Essa apresentação já foi feita com a pintura padrão da cidade de Mauá, que foram aparecendo nos Apache VIP 3. Ela também trouxe dois veículos a mais, que eram dois Caio Apache VIP 2, no chassi Volkswagen também. A maioria dos seus veículos era motor Volkswagen, ela ainda não tinha testado um motor Mercedes. Ela também trouxe 4 Spectrum City Mid, no chassi Volkswagen também. A maioria dos seus veículos, assim como eu acabei de falar, eram da Volkswagen. Também houve a compra de alguns Gran Micro, também no chassi Volkswagen 960 Euro 5. E aí vieram os carros de teste, que foi um Comil Svelto no chassi Scania e um Apache VIP 3, que ficou ali rodando nos anos de 2014. O Comil ele só veio alguns anos mais para frente fazer o teste, mas ele acabou não passando e atualmente ele está na empresa Itajaí. O Apache VIP Scania, ele fez, se eu não me engano, um mês de teste aqui na cidade de Mauá, mas ele acabou não passando por alguns quesitos que os motoristas acabaram dizendo, né? É uma grande pena, seria muito legal ter um Scania rodando aqui em Mauá. E aí, a Susan Tour também trouxe mais algumas compras que começaram a rodar praticamente no mesmo dia. Tratava-se de alguns Apache VIP 4 Mid, também no chassi Volkswagen 15190 Euro 5, e também alguns Gran Via 2014 no chassi Volvo B270F. Esses veículos começaram a rodar ali em 2015, né? E rodaram até 2019 para 2020 ali, onde alguns desses veículos que rodavam em Mauá foram repassados para a aviação
da Suzantur lá em Santo André, onde operava a antiga Expresso Guarará. Com essa aquisição de tantos midis, ela também trouxe duas versões de Torino 2014 no chassi Volkswagen. Como diferenciar esses ônibus? Alguns desses veículos, a primeira versão, tinha bancos na frente antes da catraca. Antes de você passar para a parte de trás do ônibus, eles tinham mais bancos ali, cerca de 3 a 4 bancos ali no canto do motorista. E na segunda versão já não tinha, você já entrava, já era parte do motorista aqui. Aqui tinham vários balaústres para você não sentar ali e a catraca para você passar para a parte do fundo do ônibus. Essas eram as duas diferenças desses ônibus que vieram a operar alguns meses depois. E também com essa nova aquisição ela trouxe alguns chassi Iveco, mas antes disso ela trouxe um veículo de teste, que era um Gran Via 2011, no chassi Iveco S170. Esse veículo fez teste também, mas ele acabou não passando, né? E aí depois desses testes, a Suzantur trouxe Marco Polo Torino no chassi Iveco 170 S28. Um ano depois ela trouxe uma super inovação que aqui no ABC não tem tanto costume de ter esse ônibus, que foram 5 AMD Alamo no chassi Volkswagen 15190 Euro 5. Todos esses veículos ficaram na linha 031, que é o Parque São Vicente, né? Mas aí depois de um tempo, esses veículos acabaram saindo dessas linhas com os outros ônibus que ela trouxe, né? E aí eles acabaram saindo dessas linhas e indo para linhas expressas. E aí depois ela participou do Refrota. Ela poderia trocar a maioria dos seus ônibus por mais veículos 0 km. E aí ela começou a comprar desenfreadamente vários midis, né? E também comprou alguns convencionais, que eram Marco Polo Torino 2014 no chassi Mercedes-Benz 1519 e também no chassi 1721, que era a versão convencional. Logo mais, ela trouxe mais midis para incluindo nessa frota. Eu acho que é a empresa que mais tem midi rodando, porque de sábado, de domingo e de feriado, as linhas não operam com veículos convencionais, apenas com veículos midi. Ela também trouxe alguns Marco Polo Torino no chassi Volvo. Volvo foi o chassi que provavelmente a Suzantur mais tenha rodando aqui em Mauá. Ela trouxe mais Torino 2014 no chassi Volvo B270F. E as últimas aquisições foram mais midis, mas agora com o conector de cabo USB para os passageiros e também com os climatizadores de ar. Foram mais midis e mais alguns convencionais para rodar somente na linha 084 Zaira 4. Todos esses veículos com o conector de cabo USB e com climatizadores. E essa é basicamente a frota de início e até os dias de hoje com a Suzantur Mauá. Ela também trouxe alguns veículos que nós achávamos que ia operar pela cidade de Mauá antes dela dizer que estaria operando em Santo André, que foram esses Marco Polo Torino no chassi Volvo com as portas esquerdas altas. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui, tá? Que quem sabe o próximo vídeo não seja o seu pedido, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de nos seguir nas redes sociais, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.